Olá pessoal, olá, muito lindos deste canal. Este canal é um canal que está ainda no começo, mas a esperança que eu tenho é que as pessoas possam, num determinado momento, encontrar essas mensagens. Tantas vezes, quando necessito, eu faço uma busca aqui nessa plataforma e acabo encontrando sempre alguma mensagem de alguém ou alguma informação que eu estou precisando naquele momento, que faz tão bem para a alma, e por isso que eu estou aqui gravando essa mensagem. Espero que essa mensagem um dia possa alcançar alguém e que possa calar assim no coração. E essas mensagens, como eu já falei em outras oportunidades, são mensagens recebidas através dos irmãos espirituais. E hoje a nossa mensagem diz o seguinte: convidados para a ceia do Pai da vida, devemos nutrir-nos das benesses do Evangelho da Boa Nova. Benditos os que alimentam o Espírito com bênçãos de luz que caem dos céus. Mas não vos detenham tempo demais em cada estação, cada vida, cada passagem. Esse é um comentário, tá? Nós estamos ali parados por um tempo, morejando, ou seja, vivendo aquela nossa oportunidade, seja o que for. Chegou a circunstância, o aprendizado, e nós vamos ali nos detendo, né, naquele tempo, fazendo aquela nossa tarefa. Mas aqui que ele fala: não vos detenham tempo demais em cada estação. Pegueis o vagão da segunda classe dos trabalhadores que descerão na estação onde seja todo tipo de trabalho. Então, de repente, nós não temos que nos deter ali, numa mesma circunstância, mas ir para a próxima, ir para a próxima, ir para a próxima. E aqui ele fala que a gente tem que pegar o vagão da segunda classe, bem porque o vagão da primeira classe é tranquilidade, né? Você não vai descer onde viceja todo tipo de trabalho, você vai descer onde viceja a paz e a serenidade, a tranquilidade, né? Então ele diz assim: para que possamos sanear, cuidar, plantar e colher, transformando as terras, ou seja, as vidas, em terras férteis e frutíferas. Aí ele coloca frutos que ficarão para futuras gerações, e nós, do alto das terras do Pai, poderemos contemplar com alegria a viçosa cultura. Então, de repente, planteis e colhereis. Então, se nós plantarmos nessas estações em que nós nos detivermos, nós poderemos lá, um dia, num planeta de luz, num planeta de regeneração, ou seja, um planeta iluminado, nós podemos de lá, aí ele fala, contemplar com alegria a viçosa cultura, ou seja, aquela semente que nós plantamos num passado, ou seja, hoje, nós colheremos. E de repente, como os benfeitores da luz, como os nossos anjos guardiões, nosso mentor amigo, nós possamos de repente estar próximos a pessoas com as quais nós convivemos, com as quais nós compartilhamos, também ajudando, estando ali do lado. E ainda, mais uma próxima mensagem que é a continuação dessa, ela foi feita um dia depois. O amigo espiritual nos diz, aliás, é uma benfeitora amiga, cujo nome é Abigail, e ela diz o seguinte: conscientes, caminhamos após o conhecimento do Evangelho do Mestre Jesus. Firmes passadas, arreios ajustados em derredor da cabeça, forçando a caminhada pelas trilhas iluminadas. Conscientes, caminhamos pelas pradarias da vida na terra. Conseguindo com este alvorecer iluminado pelo Evangelho discernir com os olhos da alma a vastidão ensolarada que nos aguarda. Aqui ela fala da mesma coisa, ela fala da colheita.
né? E com o amparo do Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós conseguimos ter uma nova visão, nós conseguimos ter um novo alvorecer, nós conseguimos ter uma segurança, nós temos as passadas mais firmes, né? Quando ela fala reios ajustados, aí nós nos sentimos até com corcelê, assim, levanta a coluna, prontos para seguir em frente. Estou falando das meninas, tá? Também. Esse alvorecer iluminado pelo Evangelho, né? E que a gente consegue discernir com olhos da alma essa vastidão ensolarada que nos aguarda. E ela continua: os ares e as brisas após a tempestade nos trarão as forças deste novo alvorecer. O silêncio da manhã, as últimas gotas da chuva que caem despreocupadas e o perfume da terra lavada. Então aí ela coloca assim: a angústia no momento, mas a fé na eternidade. Essa foi a nossa irmã Abigail. E esses dois nossos irmãos, o primeiro irmão que falou a primeira mensagem, assinou como Simão. E os dois, ambos falam do trabalho que nós devemos fazer, ambos falam das terras férteis que são o coração das outras pessoas, a vida das outras pessoas. A terra fértil é aquela terra que nós vamos compartilhar com o nosso irmão, com aquele que caminha do nosso lado ou aquele que caminha à margem do caminho. É com esses que a gente tem que trabalhar. Então aí a gente vai descer nessa estação aí. Então essa estação já descemos, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Já não é um planeta, já não é um vagão de primeira classe, já é um vagão de segunda classe, onde viceja todo tipo de trabalho. Então, que nós possamos, nessa estação que nós descemos, transformar as vidas, ela fala assim, as terras, né, em vidas férteis, que nós possamos ser essa luz, que possamos ser essa inspiração, que possamos ser essa mão, que possa transformar essa terra em terra mais fértil. E aí nós nos perguntamos, como é que eu transformo uma pessoa, uma alma em uma terra fértil? É tão simples às vezes você pode ensinar uma pessoa a ler, uma pessoa que não sabe ler, de repente uma pessoa passou a vida toda, chegou numa certa idade e não lê. Quantas pessoas não sabem ler? E aí você, parando alguns minutos do seu dia, ensinando essa pessoa, mostrando as letras, mostrando, olha o horizonte que vai se transformar, que vai se abrir na vida dessa pessoa. É como se ela tirasse as vendas dos olhos e enxergasse muito longe. Então, olha que fertilidade, que terra maravilhosa, que plantio lindo foi feito junto a essa pessoa. Até, de repente, uma criança mal criada, que dá muito trabalho, que você tenha jeito com criança, que você possa despender algum tempo junto, mostrando as leis da vida, ensinando, dando carinho, dando amor, mas mostrando a responsabilidade a essa criança que nós temos, que tem responsabilidade pelos nossos atos, que ela pode esperar de um futuro se não tiver uma mudança, uma reforma. De repente pode ser um neto, pode ser um sobrinho, pode ser um amigo do seu filho, e de repente há um trabalho ali, né, naquela terra. É como se fosse um arar a terra e plantando sementes, e arando a terra e plantando sementes. E aí tantas oportunidades, né, que nós podemos usar. Esses foram 2 exemplos, mas existe uma infinidade de situações em que nós podemos arando a terra, né? Então, para que a gente possa ter uma cultura, um colher viçoso no futuro,
E aqui também a Abigail fala da mesma coisa, só que ela coloca que com o auxílio, com o conhecimento do Evangelho, com a chegada do Evangelho, com a mensagem que o nosso Mestre Divino trouxe, as nossas passadas são muito mais firmes nesse caminhar, né? Então, o Evangelho, ele nos auxilia a discernir com olhos da alma aquilo que nós devemos fazer. Porque é um farol, é um guia. Cada vez que nós tivermos dúvida, lê um pouquinho o Evangelho, tenta entender a mensagem do nosso Mestre Jesus. E não precisa ir muito longe, eu vou estudar o Evangelho, vou aprender. Não, tem duas circunstâncias que ele coloca, que resume tudo. Resume a lei e resume os profetas, resume tudo que foi dito. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Simples assim. 2 frases e um caminho onde a gente pode fazer todo esse trabalho de arar a terra e de repente, futuramente, de colher os frutos, né? E aí, quando ele coloca tão bonito esse final, ela coloca, né? Que a gente pode acordar no outro dia com as últimas gotas de chuva despreocupadas e aí sentir o cheiro da terra lavada. E que a gente possa acordar, né? De repente, amanhã, depois de ter feito o seu trabalho, o seu plantio, respirar aos pulmões, né? Assim, aquele cheiro de terra lavada e olhar aquelas gotas de chuva que caem. Respirar o ar fresco da manhã com a consciência leve de ter realizado algum trabalho, de ter realizado o nosso trabalho. E aí nós terminamos essas mensagens lindas, que possam encontrar alguém que um dia passe por esse canal e que possa fazer bem, que possa sim chegar até a sua alma. E aí nós deixamos, como sempre falamos, um abraço carinhoso, aquele abraço que aquece o coração.